Quando a gente fala em planejamento sucessório e patrimonial, cada vez menos, mas aquilo que brota, né, na cabeça das pessoas é holding patrimonial. E a holding patrimonial ela é apenas uma das ferramentas de planejamento sucessório. Eu diria que há várias outras, né? Vou citar testamento, pacto antinupcial. E eu vou explicar daqui a pouquinho rapidamente porque a holding, né, seguros de vida, porque aqueles valores do seguro de vida não vão compor inventário, né, se estipulará o beneficiário e esses valores serão então sacados, resgatados pelos herdeiros, que isso não vai ser objeto de incidência de imposto, então é uma forma de planejar. Doação de bens em vida, né? Doação em vida é meio redundante, mas se utiliza muito essa expressão, né? Quando a pessoa doa seu patrimônio para os filhos, para os parentes, ou para quem quer que seja. E então, assim, a gente escuta muito da holding, até a gente vai ter um episódio, eu tenho aqui no nosso podcast, né? Nessa série, que vai ser sobre holding, né, Carlos? Que é super interessante e específico. Para quem tá ouvindo, um dos nossos vídeos mais populares aqui no escritório é sobre holding. E, assim, até falando um pouquinho sobre testamento, né, e doação, qual é a principal diferença? Bom, testamento é o documento através do qual o testador vai elencar, consignar as suas disposições de última vontade, como ele quer que o patrimônio seja dividido no futuro, além de outras disposições que ele também pode se valer. Na doação, eu já vou fazer aquilo. Eu já vou fazer a doação, eu já vou, então, implementar e executar aquilo que eu quero que aconteça. Né? Eu já vou recolher o imposto. No testamento eu não vou recolher imposto, né? Ou porque a pessoa não tem, muitas vezes, capacidade financeira e quer postecipar isso, né? Que os herdeiros lá no futuro recolham esse imposto. Ou porque é uma ferramenta de planejamento muito barata, acessível à maioria, na esmagadora maioria aí da sociedade, né? Basta ter o conhecimento acerca da possibilidade do testamento. Há, inclusive, o testamento particular, que ele é feito, nem é necessário se dirigir até o tabelionato de notas, porque ali há um pequeno custo para a escritura, mas eu posso fazer sem nenhum custo, inclusive o testamento particular. Então, é uma ferramenta de planejamento acessível a toda a sociedade. E para terem exemplo também, né? O pacto antinupcial é um assunto que está muito em voga. Primeiro, através do regime de bens que eu eleger para o meu casamento, para minha união estável, seria um contrato de convivência, as repercussões lá no direito sucessório vão advir. Por exemplo, separação total de bens. Se eu me separo do meu marido, eu nada recebo, mas se ele morre, eu sou herdeira. Né? Como eu comentei aqui no começo da nossa conversa. Já no regime da comunhão universal, por exemplo. No regime da comunhão universal, eu só tenho direito a metade dos bens do meu marido, que é a minha meação, porém eu não sou herdeira. Então, há várias especificidades de cada regime, e isso já é uma forma de planejamento, embora eu não esteja, talvez, planejando naquele momento, porque eu não sei como é que aquilo vai se acomodar no futuro, o que pode ser evitado através, né, de reuniões com advogados especialistas que vão explicar como funciona cada regime e as suas repercussões. Além disso, no pacto antinupcial hoje, é possível se dispor que o casal ele renuncia à concorrência sucessória. É um assunto que está bem palpitante. Teve o tribunal aqui do Brasil, um dos tribunais acabou de apreciar essa questão e negou a validade dessa cláusula, mas é um assunto que está super em voga, a doutrina está muito, muito, muito favorável, abraçando muito essa possibilidade para o exercício da liberdade das pessoas, né? Poxa, se eu quero me casar e eu tô dizendo que eu não quero concorrer à sucessão, ou seja, se nós tivermos filhos eu não quero receber, por que eu não posso fazer isso? Por que eu posso dispor do meu regime de bens, de como vai ser o destino do meu patrimônio se eu me separo, e não posso fazer isso lá na frente se eu morro? Então, isso é algo, assim, muito... chega a ser cômico, né? Hoje o indivíduo não poder fazê-lo. É uma cultura não plenamente não plenamente vigente, não faz tanto parte da nossa cultura esse uso o respeito e o exercício da liberdade e da vontade. Porque o testamento, vejam que dois cenários bem diferentes, né? Cenário 1, o falecimento e a sucessão acontece conforme as disposições legais. Aqui não há um exercício da liberdade.
né? Ali há uma renúncia, há uma abstenção de decidir tanto a respeito do futuro patrimonial da família, como a respeito do próprio patrimônio em si. Já aquele que exerce a sua liberdade, designando ali porque tu tem a fração disponível e a fração indisponível, né? Então, a fração disponível de 50% que eu possa prestigiar pessoas que foram importantes para mim ao longo da minha vida, às vezes nem herdeiros são, por que não? Então, uma pessoa que foi muito querida, com um mentor, ou alguém que eu mentorei durante determinado período de tempo, eu posso agraciar ele com uma fração do patrimônio que vai fazer toda a diferença na vida dele, sem que com isso até os outros herdeiros sejam necessariamente muito impactados, porque eles têm a fração necessária que deve, portanto, necessariamente ser distribuída entre os herdeiros, né? Justamente, é super importante isso, Carlos, que tu comentaste. Se eu tenho herdeiros necessários, que são marido, né, cônjuge, companheiro, filhos ou pais, eu só posso dispor de metade do que eu tenho, né, em testamento. Agora, eu posso dispor para quem eu quiser, inclusive para um dos filhos. Eu posso contemplar um filho com mais patrimônio em relação aos outros? Posso. Basta que eu diga ali, isso é super importante, que ele não vai precisar equilibrar o seu quinhão lá no futuro. Que eu quero realmente contemplá-lo de uma forma diferenciada. E o testamento, ele tem essa possibilidade, né, de poder fazer uma doação para asilos. Isso é super comum. A gente prestou um serviço muito bacana por muitos anos para o Asilo Padre Cacique, né, em Porto Alegre, e nós recebíamos diversas demandas do asilo sendo agraciado com bens de testadores, que embora tivessem filhos ou não tivessem parentes, dispunham que o asilo seria contemplado, né? E é um asilo que, nossa, a gente sabe o quanto precisa e de recursos de apoio. Então, isso é muito legal. A gente vê muito, assim, as pessoas sendo agraciadas, e isso também é um dos motivos que acentua muito o conflito. Digamos, eu tenho 3 filhos, eu acabo contemplando um no testamento, né? Agraciando esse beneficiário e não os outros. Esses outros 2 filhos, muitas vezes, só têm conhecimento disso, muitas vezes, né, sempre, quando o pai não comenta isso em vida, lá no momento do inventário. Né? Nós temos um caso, né, Lana, que está sendo bem complicado, inclusive, de chegar num acordo, porque os filhos estão muito surpresos com essa disposição testamentária do pai. Eu acho que o testamento é uma ferramenta que evita o litígio, sabe? Pelo menos dentro do possível. Porque pelo dia a dia no escritório a gente vê que os filhos, eles têm uma certa tendência a aceitar melhor. Realmente, eu acho que aquele irmão cuidou mais do meu pai, alguma coisa nesse sentido, quando era uma vontade do próprio pai, né? Eu falo pai, mas da mãe, enfim, do falecido. Ele já deixou, foi a última disposição de vontade dele, né? Era assim que ele queria. Então eu vejo o testamento como uma das formas a evitar o litígio entre os herdeiros, porque dá uma segurança para se fazer a vontade da pessoa mesmo que faleceu. É um bom contraponto, né? Porque muitas vezes se aceita bem, como a Lana está colocando, outras vezes é uma grande surpresa, porque eles não acham que aquilo é justo. Então, o ser humano e as suas idiosincrasias, né?